Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês um caso que um inscrito pediu para eu comentar. É um caso bem recente, eu posso dizer para vocês, aconteceu no ano de 2018, mas é um caso muito triste, um caso muito brutal, que até mesmo impressiona como tudo ocorreu. É um caso diferente, de um país diferente que eu trouxe para vocês, continuando aqui com o nosso combinado. Então, hoje a gente vai conhecer um caso que chocou muito o país quando aconteceu. Então, se você gosta de casos criminais e desse estilo de vídeo e ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixa o like, o curtir e também ativa o sininho de notificações, que assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. Então vamos lá, vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Alicia McFay. Alicia Sarah McFay nasceu em uma cidade na Escócia no dia 22 de outubro de 2011. Em 2018, quando ela estava com 6 anos de idade, ela morava com a sua mãe, Georgina Lucrani, de 23 anos na época, e a sua irmã mais nova, Courtney, com aproximadamente 4 anos de idade. Os pais da pequena Alicia se separaram quando ela tinha apenas 3 anos de idade e com isso ela visitava seu pai e seus avós a cada 2 finais de semana. O pai, chamado Robert, de 26 anos, na época morava em Rothesay, a principal cidade da ilha de Bute, junto com seus pais e sua namorada atual chamada Toni McClung, de 17 anos. A Alicia já frequentava a escola e ela era vista por todos seus professores como uma menina muito feliz, uma menina muito sorridente, que gostava muito de aprender. E ela gostava muito da escrita. Quando ela aprendeu a escrever, ela achava aquilo muito divertido, muito legal. E ela também era uma menina muito aplicada na escola. A Alicia estava de férias de verão, então ela foi passar 3 semanas com seu pai e seus avós na ilha. A menina chegou no dia 28 de junho de 2018. No dia 1º de julho, 3 dias após sua chegada, na parte da noite, a menina foi colocada na cama pelos seus avós e pegou no sono rapidamente. Perto das 23 horas, a namorada de Robert, a Toni, verificou que a criança já estava dormindo. No dia seguinte, próximo às 6 horas da manhã, o seu avô se despertou cedo, ele tinha que trabalhar, então, como de costume, ele verificou se a menina estava em seu quarto, se a menina estava bem. Então, quando ele abre a porta, ele se depara com o quarto da criança vazio. Então, ele olha nos outros cômodos e simplesmente não encontra a criança. Então, ele avisa a sua esposa, também seu filho, e todo mundo começa desesperadamente a procurar pela Alicia também na região e não sabiam assim muito bem aonde procurar, porque não era nem um pouco comum a menina sair de casa e até mesmo a sua bicicleta continuava no quintal, então não fazia muito sentido tudo aquilo. O pai, o Robert, ele ficou bem nervoso e ansioso com toda aquela situação, muito preocupado para saber onde a criança estava. Ele também começou a fazer algumas postagens no Facebook avisando a todos que a sua filha simplesmente desapareceu. Então, quando o Robert pega seu telefone para contar para os seus amigos o que aconteceu, se alguém viu a sua filha, enfim, passar essa informação, ele percebe que tem algumas ligações de um conhecido dele chamado Aaron Campbell, um jovem ali de aproximadamente 16 anos. Então, ele liga para o jovem não atende e depois eles trocam mensagens. E ele conta, primeiro ele pergunta o que o Aaron queria, já que as ligações foram feitas na madrugada, e o Aaron fala que não era nada importante, que já tinha passado. Então ele nem se preocupa muito, já que o foco dele era se preocupar com a filha desaparecida. Então ele conta para o Aaron e ele parece não se importar muito, ele fala, provavelmente ela está em algum lugar por aí, espero que vocês encontrem ela logo. A polícia inicia as investigações rapidamente e até mesmo um helicóptero é utilizado para encontrar alguma pista ou até mesmo a menina. Um voluntário da guarda costeira começou a fazer algumas pesquisas na costa para ver se ele encontrava alguma coisa, alguma pista, então ele descobriu uma faca de cozinha perto da casa da família McFay, que ficava à beira-mar. Então, algum tempo depois, próximo das 9 horas da manhã, um morador local relatou à polícia que encontrou um corpo já sem vida, completamente sem roupa, e ele tinha certeza que era a pequena Alicia. Ela foi encontrada em uma área arborizada, num terreno antigo de um hotel local, a 15 minutos a pé da sua casa.
Então foram feitos alguns exames e foi concluído que a menina recebeu um número chocante de 117 ferimentos. Haviam 117 ferimentos em todo o seu corpo. Alguns foram realizados com ela ainda em vida e outros foi quando aconteceu devido ao atrito de terem colocado ela no chão. Então as lesões no pescoço e no rosto indicavam que ela foi agarrada, enquanto lesões no nariz e na boca indicavam que ela foi sufocada. O patologista do caso falou que a causa da sua morte foi devido a uma grande pressão em seu pescoço e também ela foi abusada sexualmente. A polícia da Escócia inicia rapidamente a busca pelo tal assassino logo após a autópsia e também eles pedem a ajuda da população local para ver se alguém tem alguma pista, se alguém sabe pelo menos alguma informação do que aconteceu naquela noite para a polícia chegar até o suspeito. A polícia fez buscas intensas na casa da família McFay, principalmente porque a menina estava ali, então provavelmente tinha alguma pista, talvez o assassino deixou algo para trás, então a polícia pesquisou muito ali, fez várias investigações e também eles foram de casa em casa para ver se eles conseguiam alguma informação sobre o assassino. A Janet Campbell, a mãe do Aaron Campbell, aquele conhecido do Robert que ligou para ele naquela madrugada, ela ajudou bastante nas investigações e até que ela foi olhar as imagens da sua câmera de segurança e ela achou algo suspeito. Nas imagens, ela viu seu filho Aaron saindo 2 vezes naquela madrugada, então não era algo comum, e ela perguntou para ele, mas ele inventou uma história, falou que não tinha nada a ver com isso e que também não estava fazendo nada demais naquela noite. Então, os detetives conversam com Aaron, fazem uma entrevista com ele. De início, ele era apenas uma testemunha para dizer se ele viu alguma coisa naquela noite. Ele diz que apenas estava comprando drogas naquela noite, que não estava fazendo nada demais e que não tinha mais nenhuma informação para dar para a polícia. Ele também permaneceu calmo o tempo inteiro. Só que as coisas mudaram e ele foi preso sob suspeita de assassinato em 4 de julho. Ele foi levado até uma delegacia e lá ele respondeu sem comentários a todas as perguntas que os policiais fizeram a ele. No dia seguinte, o Campbell foi acusado de assassinato e estupro de Alicia McFay e detido sob custódia. Em seu processo de acusação, ele entrou com uma confissão de inocente de todas as acusações que ele tinha em relação ao caso Alicia. No seu julgamento, que começou no início de 2019, o tribunal viu as imagens que a sua própria mãe liberou para a polícia, dele saindo 2 vezes naquela madrugada. Em outras imagens, o indivíduo aparece carregando algum corpo estranho nas mãos, então a polícia prestou muita atenção nessas imagens e o patologista do caso testemunhou que os pés da Alicia estavam limpos e ilesos, sugerindo que ela foi carregada. Então, possivelmente, aquele homem estava carregando a Alicia naquele momento. Vários itens, como uma jaqueta, também cuecas e até mesmo uma faca de cozinha, foram encontrados na praia. Então, todos esses itens, confirmados depois pela Janet, a mãe do Aaron, foi de que sim, que eram de seu filho e até mesmo a faca era da sua cozinha. Além disso, algumas fibras da calça que o Aaron utilizava naquela noite estavam no pijama que a menina utilizava e também tinha vários resquícios do DNA do Aaron por todo o corpo da menina. Então, a polícia está quase fechando o caso e concluindo que o Aaron foi o assassino. O julgamento do caso durou 9 dias e um médico psicológico clínico forense revelou que o Aaron confessou o crime e até mesmo o contou detalhadamente. O jovem disse que estava bastante satisfeito com o assassinato. O Aaron foi descrito como um indivíduo frio, calculista, implacável e perigoso, completamente desprovido de empatia com a vítima. Aaron foi condenado à sentença de prisão perpétua com uma pena mínima de 27 anos, mas sua defesa conseguiu a redução da pena para 24 anos. Então, ele será elegível para solicitar liberdade condicional quando tiver 40 anos. Aaron tinha 16 anos quando cometeu o crime. Então, o Aaron, ele descreveu tudo o que aconteceu naquela madrugada. Primeiro, ele conta que ele deu uma festa em sua casa com alguns amigos e ele ficou extremamente bêbado. Até um amigo quis ficar com ele, mas ele disse que não queria ficar com ninguém. Então, ele decidiu que queria comprar maconha. Então, ele se lembrou da Toni e do Robert, que já tinham em algum momento vendido maconha para ele.
Então ele liga para o Robert, liga também para Tony, só que os dois não atendem o telefone, provavelmente já estavam dormindo. Então ele decidiu que ele ia até a casa do Robert e da Tony, aonde a Alicia estava, para roubar as drogas. A casa dele ficava ali cerca de 5 minutos de distância da casa do Robert, então ele vai até a casa do Robert, consegue entrar. Quando ele entra, ele vê a pequena Alicia dormindo em seu quarto. O quarto dela ficava bem próximo à porta de entrada. Então ele vê a menina e de imediato ele pensa que tem que carregar a menina para algum lugar e fazer algum mal a ela. Ele até desiste das drogas naquele momento. Então ele pega a menina no colo, sai da casa sem ninguém perceber e se dirige até a costa. Então ele vai caminhando com a menina e num desses momentos a menina acorda e pergunta o que está acontecendo, e daí ele fala que é um amigo do pai, que a menina não precisa se preocupar. Então ele leva a menina para um terreno baldio, ele tira toda a roupa da menina e faz todas aquelas ações que eu falei para vocês, todos aqueles ferimentos, e também abusa sexualmente da criança. Ele jogou todas as roupas que ele estava utilizando no mar, que depois foram parar na beira da praia. Ele vai para casa, ele toma banho e depois ele retorna até a casa do Robert porque ele esqueceu o celular dele lá. Então ele pega o celular de volta. Contando um pouco sobre a vida do Aaron antes do crime, em sua infância ele sofreu com abuso físico e emocional, além de frequentemente discutir com a sua mãe alcoólatra. Ele foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade e também tinha um histórico de autoagressão e depressão. Quando tinha apenas 15 anos, o Aaron já pensava em cometer um estupro. Ele até mesmo entrou para um programa de reabilitação quando foi pego iniciando incêndios. O Aaron, então, como eu falei para vocês, ele era conhecido da Tony e também do Robert. Ele até mesmo falou que teve uma relação sexual com a Tony em um período do ano de 2017. Então, os dois vendiam maconha para ele, mas eles pararam de vender a maconha devido que a mãe do Aaron disse que não era mais para ele comprar, nem utilizar maconha, nem nada do tipo. Então, eles deram uma pausa em 2018 e ficaram assim uns bons meses sem conversar e nem mais vender maconha, nem nada do tipo. Então, gente, hoje eu trouxe esse caso para vocês aqui, um caso terrível, né, envolvendo uma criança, e já trouxe alguns outros casos assim que envolvem criança. Sempre é bem difícil trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, mas vocês sabem que sempre que vocês pedirem um conteúdo aqui embaixo, eu vou estar trazendo aqui pro canal. Então, se você tem alguma dica, queira que eu esteja comentando sobre algum caso, só deixa aqui nos comentários que em breve eu trago aqui pro canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.